Salve pessoal, estamos aqui, mas não para uma pílula vermelha. O pessoal que acompanhava o canal antigo que eu usava, o canal anterior que a gente utilizava, da Nova Resistência, lembra que quando a minha editora, a editora Ars Regia, lançava alguma nova obra, eu fazia aqui uma breve apresentação, um jabá, né, uma resenha. E estamos voltando com isso porque a editora tem uma nova obra, um novo lançamento, né? Eu vivi a Resistência Palestina, do belga Roger Coudroy, né? Eu vou comentar um pouco sobre essa obra. Antes, eu vou dar a real para vocês. Nós estaremos lançando esse ano mais obras do que vocês vão conseguir comprar. Se vocês olharem atrás de mim, né, aqui atrás, tem um livro vermelho aqui. Já é outro livro novo que chegou nosso, do Jean Tiriart, Europa e Império, que a gente vai apresentar ao público, divulgar, botar para venda a partir da semana que vem. Talvez na semana seguinte já tenha uma outra obra. Então, assim, a real é que a gente, nesse período em que a gente ficou um pouco parado, a editora deu uma reestruturada. Enquanto isso, eu estava fazendo traduções aí, doidado mesmo. Tem muito material acumulado praticamente já pronto para poder ser lançado. Então, eu não tenho como dizer que toda semana vai ter um livro novo, mas vai ter pelo menos uns 2 livros novos todo mês, ok? Então, é assim que as coisas vão ser. A gente vai lançar muito material dissidente mesmo, também alguns clássicos, né, do pensamento dissidente, seja do século XIX, início do século XX. Então, é isso aí. E esse é o primeiro lançamento dessa nova fase da nossa editora. Os outros livros continuam sendo vendidos, obviamente. Né? Eu vivi a Resistência Palestina, do Roger Coudroy. Falando um pouco sobre o autor, mas na prática, falar sobre o autor é falar sobre a obra, porque essa é a única obra do Roger Coudroy, porque ele morreu jovem, né? Ele morre, o livro é interrompido, né? O texto é interrompido de uma maneira sem pé nem cabeça, porque no dia seguinte ele morre. E aí logo após o último dia, né? Você tem aqui, por exemplo, a última anotação do Roger Coudroy, que é no dia 27 de maio, né? 27 de maio de 68. 27 de maio de 68, em que ele basicamente comenta, né, sobre o retorno dele a um campo de refugiados, né, de refugiados palestinos, em Amman, onde hoje é a Jordânia. Aí ele comentando ali sobre as crianças, cantando, etc, etc. E aí a último entry, né, a última entrada dele ali no diário. O livro é parcialmente um diário, mas também tem ali anotações de outro estilo. E aí a página seguinte já é ali uma carta escrita por uma autoridade do Fatah, a mãe do Roger Coudroy, por causa da morte dele em combate. Porque assim, o Roger Coudroy, ele nasceu na Bélgica, ele se formou em engenharia, fez faculdade de engenharia, e ele se tornou militante de uma organização nacionalista europeia, ou seja, continentalista. Não era uma organização nacionalista belga, era uma organização nacionalista europeia que defendia ali a integração completa dos países europeus. Ele pertenceu à organização Jovem Europa, né? A Jeune Europe, que foi bastante forte tanto na Bélgica quanto na França e também na Itália, né, na Giovane Europa, né, da qual era parte o filósofo italiano Claudio Muti, que ainda hoje publica bastante e tal, e que é o autor do prefácio dessa obra. O prefácio dessa obra, eu pedi autorização ao Claudio Muti, que é bastante famoso como editor de livros, como escritor, geopolitólogo, né, como grande especialista italiano no Islã, e que quando jovem ele teve uma vida um tanto quanto aventureira também. Mas enfim, o Roger Coudroy era membro dessa organização Jovem Europa, que era liderada, foi fundada pelo Jean Tiriart. Jean Tiriart,
que nos círculos dissidentes europeus era conhecido como o Lenin da Revolução Europeia, né? O livro dele que a gente vai lançar em breve, que a gente está lançando, ele, da perspectiva de qualquer um que queira pensar estrategicamente, taticamente, o nacionalismo, é um livro excelente, né? O que torna esse apelido adequado, apesar dele não ter tido sucesso em vida de conseguir alcançar a realização de uma revolução continental europeia. Mas, de qualquer maneira, é uma organização que mantinha relações, por exemplo, com Juan Domingo Perón, na época do exílio dele na Espanha, mantinha relações com o Oswald Mosley, né, no período pós-guerra dele, e assim por diante. Era uma organização que tinha essa pegada aí pan-europeísta. E o Roger Coudroy, depois de se formar em engenharia, não sei se ele ainda era dos quadros da Jovem Europa nesse período, mas ele começa a trabalhar na área dele mesmo de engenharia em vários países árabes. Ele trabalhou no Kuwait, me parece que trabalhou também no Egito ou na Argélia, agora eu não me recordo muito bem. Mas ele trabalhou como engenheiro nesses países árabes, e enquanto ele trabalhava nos países árabes, ele acabou tomando ali conhecimento, tomando consciência da situação dos palestinos, né? Ele vai para a região, né? Porque ele passa tanto por... Ele não vai para a Palestina enquanto tal, porque o pessoal que conhece a história da Palestina, após a Guerra dos 6 Dias, os palestinos são empurrados, por exemplo, para a Jordânia, para o Egito, para o Líbano e assim por diante, né? Ele passa ali pelo Líbano e pela Jordânia, principalmente, e ele vai para lá após a Guerra dos 6 Dias. Ele vai logo após a Guerra dos 6 Dias, que coloca precisamente os palestinos numa situação muito difícil e de absoluta dependência em relação aos governantes árabes ali da região, os governantes árabes dos países vizinhos, que, como eles em sua maioria eram clientes, principalmente do Reino Unido, mas também da França e dos Estados Unidos, não estavam realmente tão interessados assim em ajudar na causa palestina, mesmo nessa época, né? Era ali uma ajuda, um pé lá, um pé cá. Por isso que os palestinos começam, eles abandonam a noção de enfrentar Israel através da construção de um exército formal e regular, e eles abraçam a luta guerrilheira, né? A tática de guerrilha e, inclusive, também do terrorismo, né? O Fatah, ele nasce não na pretensão de se constituir como um exército regular para enfrentar abertamente o Estado de Israel. Ele nasce como uma organização de guerrilha para enfrentar Israel através de táticas assimétricas. A ideia ali é conduzir uma guerra assimétrica contra o Estado de Israel, na medida em que, por falta de meios materiais, ou, na prática, pelo excesso de ajuda, né, dos Estados Unidos a Israel, os árabes não tinham, naquele momento, como construir um exército no mesmo nível do exército israelense, né? E após, né, enfim, tomar esse contato, ele, como eu falei, ele entra em contato com membros do Fatah, lideranças do Fatah, tanto no Líbano como depois na Jordânia. Ele visita, né, campos de refugiado e tal, interage com civis. Ele conhece um dos líderes do Fatah, no caso especificamente o Salah Halaf, né, que chegou a ser vice-presidente do Fatah, né, vice-presidente da OLP, o segundo em comando do Yasser Arafat, que ele comenta também um pouco sobre a biografia do Yasser Arafat, etc, etc. E ele, de fato, se alista, né? Ele se alista no Fatah como um fedaim. Segundo, né, o background histórico, ele se torna um comandante de uma brigada. Aqui na parte
mais pro final, que é a parte ali que assume mais a forma de um diário. Ele chega a narrar uma das operações das quais ele participou, até que ele eventualmente morre em combate contra o exército israelense. Então, assim, é um livro muito interessante, em primeiro lugar, pelo fato de que o Roger Coudroy teria sido o primeiro europeu a morrer lutando pela causa palestina, né, após aí o estabelecimento do Estado de Israel. Né? E ele não era um comunista, um anarquista. Ele era socialista, mas não no sentido do socialismo marxista. Né? Era ali uma figura terceiro posicionista, poderíamos dizer talvez, em alguma medida, Nasbol, né? Que foi aí, como eu falei, o primeiro europeu a morrer pela causa palestina. Ah, ele aborda, né, a questão palestina de uma maneira muito interessante. Ele comenta um pouco sobre o pano de fundo histórico, a influência do sionismo. E claro, como eu falei, ele conversou com civis, ele interagiu com civis, ele narra um pouco ali dos costumes palestinos e assim por diante. Então até pelo formato de ser ali uma narrativa em primeira pessoa, de uma pessoa engajada, envolvida, não um acadêmico vendo a partir de fora, a partir de cima, analisando documentos, etc, etc, mas sim uma pessoa que estava ali no chão. Ele oferece, né, o livro oferece uma perspectiva única, em alguma medida, que se pode ter em relação a essa causa palestina. Então, pessoal, eu recomendo que o pessoal adquira, né, Eu Vivi a Resistência Palestina. Vocês adquirem o livro basicamente mandando um e-mail, né, para a editora, que aí a gente passa ali, né, a gente passa as instruções para aquisição, link, etc, etc. Não foi subido ainda no site, mas vai ser subido em breve, então por enquanto vocês adquirem através da editora. Tem e-mail da editora aqui na descrição do vídeo. Vocês também vão ver ali o e-mail da editora no Telegram, no X, no Facebook, no Instagram e assim por diante. Então não faltam meios, né, para você acessar aí, enfim, os canais necessários para vocês adquirirem essa obra. E hoje é só, essa é a nossa comunicação hoje. Amanhã eu volto, mas aí amanhã eu volto efetivamente com uma pílula vermelha. É isso aí, pessoal. Até a próxima.